Vamos dar início à nossa reunião da tarde, aproveitando mais uma oportunidade, onde viemos buscar um pouco mais de conhecimento, os ensinamentos que essa doutrina nos passa para que nós possamos trabalhar nossa condição de encarnados e, com um pouco mais de conhecimento, certamente com melhor comportamento. E é o que Deus espera de nós, o esforço para nos melhorarmos. Agradecemos a Deus, portanto, por mais essa oportunidade, nós encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, que possamos todos nós aproveitar a tarde, os ensinamentos que aqui serão passados para nós e estarmos aqui em harmonia, aceitando e buscando tudo que nos é oferecido para que nós possamos, através da razão, filtrar, analisar e fazer uso desse conteúdo. Que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, seja muito bem inspirada e que todos nós possamos aproveitar a tarde de estudo. Graças vos damos que assim seja. Boa tarde para todos. Vamos aprender mais um pouquinho com os espíritos, o que nós não aprendemos nas lições da vida do dia a dia, né? Que a gente está sempre recebendo lição, mas a gente é mais reprovado do que aprovado. Na semana retrasada, né, foi o Esclarecendo Dúvida. Na outra falamos sobre casamento. Na semana passada falamos sobre o divórcio. Quer dizer, uma semana falamos sobre o amor e na outra a falta dele, né? Mas vamos ver esse amor, né? Vamos falar diretamente sobre ele. Porque a falta da compreensão dele é que leva muitas vezes a derrotas, né? Como, no caso, as relações afetivas, que sem ele a gente não consegue nada. Mas também ele, cheio de condições e preconceitos, também não adianta, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Em julho de 1992, saiu uma publicação intitulada Bilhetes Mensais, de origem católica, que apresentou, pela palavra do padre Roque Schneider, uma reflexão que começou da seguinte forma. Na cidade de Roma, anos atrás, aconteceu um importante congresso de medicina, atraindo centenas de especialistas do ramo, provenientes do mundo inteiro, incluindo psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional. Por vários dias, aqueles mestres de medicina e saúde debruçaram-se sobre o corpo e a psique da sociedade moderna, na tentativa de radiografar o século XX, e nós já estamos no XXI, em suas enfermidades graves e devastadoras, como a gente está vendo acontecer aí no mundo, né? As pessoas estão cada vez mais doentes, consultórios médicos cada vez mais lotados e as pessoas continuam doentes, né? Elas fazem o tratamento, parece que não dá certo, sempre continuam doentes. No final do memorável encontro, a grande surpresa, quando todos aguardavam que o veredito indicaria problemas cardíacos, AIDS, câncer e depressão como as maiores preocupações da medicina e saúde mental atuais, o diagnóstico apontou para outra e surpreendente direção. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. E realmente esse é o grande mal, né, da humanidade, a falta de amor. A falta de amor por si mesma, a falta de amor pelo próximo. Essa palavra ficou banalizada porque as pessoas realmente não conseguem encontrar o verdadeiro sentido. Há mais de 2000 anos, né, muito mais, Jesus veio ensinar.
Isso aí. Mas acabou pregado na cruz. Se viesse hoje, ia morrer de uma outra forma. Na cruz não, porque hoje em dia o nosso método de morte não é cruz. Mas o sujeito ia ser realmente banido ali da sociedade e internado no hospício, quem sabe, dizendo que o homem é doido. Então, realmente a gente ainda não aprendeu. Um discípulo perguntou ao seu mestre se ele poderia resumir a Bíblia, pois ele estava interessado em conhecer o conteúdo dela. Mas ele queria um resumo para ver se realmente valia a pena ele perder tempo com aquele livro dessa grossura e com uma letrinha que em alguns momentos tem que botar até lupa, né? Aí o mestre surpreendeu-lhe dizendo: posso fazer isso em muito menos tempo do que você leva para ficar em pé numa perna só. Aí ele falou: isso eu quero ver. Aí colocou-se em posição e o mestre simplesmente virou para ele e disse: ama. Todo o conteúdo da Bíblia tem como objetivo ensinar a amar. Não é só ensinar o amor, é ensinar a ação. Porque às vezes a gente pode até senti-lo, pode até entendê-lo, mas não consegue praticar. Não consegue botar em atividade. Na maioria das vezes é assim que acontece. Nós conhecemos o amor, a gente conhece. A gente conhece porque em determinados momentos da nossa vida a gente sente esse amor e a gente recebe esse amor de Deus. Mas a gente não consegue ainda praticar. Então conhecer, na verdade a gente conhece. O amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, está aí no Evangelho falando sobre isso, são os instintos elevados à altura do progresso feito, do progresso realizado por cada um de nós. Amor existe em todos os pontos do universo. Esse sentimento maior, de várias formas, né, com várias roupagens, ele existe em qualquer ser, até porque ele é de essência divina. Então, como o universo é fruto do pensamento do Criador, né, dessa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, em cada ser existe essa essência divina, que é o amor. Então, ele está presente em todas as pessoas, em todos os seres. Nós temos no mineral, nos astros mesmo, nós temos o amor, equilíbrio. Existe um equilíbrio nas estrelas, nos planetas, de forma que ele se mantém ali firmezinho, né? Embora alguns cientistas até falem que a Terra está levando menos tempo para dar uma volta em torno do próprio eixo, que o dia está mais curto, tem uma corrente científica que defende isso aí, mas defende até com argumentos, falando sobre a alteração do magnetismo, que está fazendo ela girar um pouquinho mais rápido. Na prática a gente sente isso, né? Mal a gente acordou, o dia acabou. Se a gente der uma bobeira, não faz nada. Não faz nada. Aí, com esse tempo aí de horário de verão, a gente pensa que está em dia com a hora, né? Quando vai ver, tudo fechado, já quase na hora de dormir e o sol ainda está aí fazendo a sua graça, né? Então, há uma corrente que diz isso, que a Terra está girando um pouquinho mais rápido, mas ela está equilibrada ali ainda. Se ela vai perder o equilíbrio, se o eixo vai para lá ou para cá, sei lá quando, né? Nas previsões aí, é outra história. Mas os planetas estão onde eles sempre estiveram, fazendo a sua trajetória na órbita da sua estrela, naquele equilíbrio perfeito. Isso é amor. É também uma forma bem primitiva de amor. No reino mineral nós temos o amor-atração, que mantém os elementos, né, ali combinando-se entre si, fazendo a atração de alguns elementos afins, né, como hidrogênio e oxigênio, que vai dar na água que bebemos, fundamental à vida,
né? Então nós temos várias combinações dos elementos na química, sendo atraídos um para o outro. Isso também é uma forma de amor no reino dos minerais. No reino dos vegetais também nós encontramos amor. Claro que tudo isso até chegar no homem é instintivo, né? Mas existe o amor, cooperação. As árvores, as plantas, elas cooperam entre si. Todo mundo que já trabalhou com planta ou que já leu alguma coisinha a respeito, sabe que uma laranjeira, se ela tiver plantada num pomar com várias outras laranjeiras junto dela, suas laranjas serão muito mais doces, mais bonitas, maiores. Porque elas cooperam entre si de uma forma que a gente não entende. E já até demos exemplos aqui, e eu hoje não vou dar esses exemplos, porque a gente tem outras coisas para falar, sobre a cooperação de plantas com outras plantas, para que elas não sintam dores quando são arrancadas. Ou algumas que desenvolvem veneno quando são arrancadas, passam a mensagem para outra e matam aquele animal que a devorou, para que ele não coma a próxima. Uma praga não devasta uma floresta, ela pode devastar um pouco, um pedaço, uma plantação, uma floresta não, porque elas vão mandando uma comunicação, também não se sabe como, umas para as outras, que elas vão ficando imunes àquela praga e acaba depois a maioria delas não morrendo. Então é o amor, cooperação nos vegetais. No animal nós temos o amor, solidariedade. Quem lida com animais sabe muito bem como isso acontece. Como eles são solidários entre si, como são solidários com as emoções dos seus donos, como recebem a nossa energia, como se contagiam com a nossa energia. Quase sempre o animal tem a cara do dono e o temperamento do dono, até doenças do dono ele desenvolve. Então, há uma solidariedade tão grande entre os animais. Hoje, eu digo hoje porque já era 3 e pouco da manhã, já era hoje, né? Estava passando na Discovery uma reportagem sobre os chimpanzés. E a doutora Jean, que ela estuda isso há mais de 40 anos, ela dedica a vida dela a eles, e ela estava mostrando a Gaia, uma chimpanzé, que entrou numa depressão profunda porque os 2 filhotes que ela teve morreram. E ela estava tão deprimida, ela se agarrava à mãe na tentativa de suprir aquela necessidade de amor que ela não pôde dar para os filhotes. Ela queria dar para a mãe, que a mãe desse, só que a mãe estava com 2 filhotes. Inclusive, um caso raro entre os chimpanzés, eles eram gêmeos. E ela não podia dar atenção. Aí teve um momento que a Gaia, que era essa que perdeu os filhotes, ela começou a chorar mesmo. Isso a gente vê no filme. Ela começou a chorar tanto porque a mãe não dava atenção para ela, porque estava dando atenção para os filhotes, que aí a mãe ficou com uma dos braços abraçando os 2 filhotes e esticou o outro braço para fazer carinho nela. Então, eles conhecem amor. Eles conhecem de uma forma instintiva esse amor, solidariedade, né? E em várias comunidades animais há um sentimento de cooperação entre eles. As tias cuidam dos filhotes das irmãs, né? Dos sobrinhos. E entre eles se unem para caçar.